Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, a sexta-feira que o Senhor preparou, que o Senhor concretizou, que o Senhor já manifestou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem coloca a sua nuvem de glória para nos proteger, para nos guardar, para colocar a sua proteção, mas também é Ele que vai com a sua coluna de fogo durante a noite para nos defender, para ir à frente da nossa batalha, do nosso cotidiano, da nossa caminhada. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito da palavra do Senhor, todos os dias de maneira linear, um pouquinho, um pedaço da palavra de Deus todos os dias, né, de maneira linear, carreirinha, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Estamos no livro de Mateus, já estamos no capítulo 21 de Mateus, então estamos andando. E Mateus capítulo 21, ele fala assim de coisas impressionantes, né, sobre o ministério do Senhor Jesus, principalmente sobre a última semana do ministério de Jesus, né? Mateus 21 até Mateus 28, que é o final do livro de Mateus, ele pontua, ele fala exatamente sobre a última semana do Senhor Jesus. E o que significa o seu ministério, e o que significa servirmos ao Senhor Jesus, adentrarmos por esse caminho do ministério do Senhor Jesus como cidadãos dos céus, como cidadãos do reino dos céus que ele propõe que nós vivamos, que ele inaugura para que nós vivamos a plenos pulmões, com toda a nossa vida, com toda a nossa constituição, a toda a nossa capacidade, em nome de Jesus. Então é uma grande bênção. Mateus capítulo 21 fala assim, em primeiro lugar, da entrada de Jesus de Jerusalém. Na verdade, Jesus sairá de Jerusalém de uma outra maneira, porque Jesus não vai sair mais aos olhos humanos vivo, mas ele vai sair ressuscitado, né? Ele será ressurreto e ele será ressuscitado, a Bíblia fala, pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele está entrando e com a sua entrada é inaugurado exatamente o final do seu ministério aqui na Terra, né? E a partir da sua entrada, que ele entra assim de maneira simbólica, maravilhosa, com símbolos, né? O jumentinho, as roupas deixadas à beira, no caminho por onde ele passaria, as pessoas o aclamando, o louvando, o engrandecendo, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor nosso Deus, né? E chamavam de filho de Davi. Então estavam ali proclamando exatamente essa identidade messiânica do Senhor Jesus. Depois vem no versículo 12 em diante sobre a purificação do templo. A palavra do Senhor mostra de que o Senhor Jesus traz, né, revisita a lei de Moisés e traz ao equilíbrio o que significa o templo do Senhor. E claro que hoje, né, nós somos o templo do Senhor. E como devemos nos tratar, eu mesmo, né, esse corpo, esse meu ser já não é mais meu, mas o Senhor Jesus comprou por alto preço, como diz lá nos Salmos. Né? Então ele me comprou, eu sou o seu servo e eu desejo ser o seu servo, eu desejo ser o seu escravo, porque a palavra do Senhor mostra de que ele pagou a dívida, né, da minha dívida, ele pagou, ele também, após ter pago a minha dívida, ele me comprou por alto preço. E não bastasse ele ter pago a minha dívida e ter me comprado, a Bíblia também fala que ele me dá carta de alforria, ele me liberta. E ele diz na sua palavra, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Então, ele me coloca numa condição
E a Bíblia diz lá em Colossenses que o Senhor não apenas está inaugurando o reino dos céus para que eu seja cidadão, mas a palavra do Senhor fala, e Paulo diz isso, que nós nos assentaremos com Ele, ao lado dele, no seu trono de glória. Ou seja, há toda uma constituição, há toda uma condição, há toda uma promessa que o Senhor coloca como recompensa da nossa vida e da nossa relação com Ele. Então isso é maravilhoso, porque quando você começa a entender a palavra do Senhor, você começa vamos dizer assim, a entender o quão maravilhosa é essa vida que o Senhor tem para nós. Que não é apenas a salvação, se não bastasse, mas é a salvação, ou seja, não estarmos indo para a morte eterna, mas para a vida eterna com Jesus. E não bastasse isso, ainda tem uma vida abundante que Ele promete, e que Ele propõe, e que Ele estabelece, que Ele inaugura em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastora Mara, paz do Senhor. Então é uma vida completamente diferente. Não existe comparação com a vida que Ele promete, que Ele propõe e que a Bíblia fala que Ele já inaugurou. Profeticamente, eternamente, Ele já inaugurou. Já é uma realidade para nós. E nós vivemos nessa esperança. Nós vivemos nessa expectativa. Nós vivemos nesse desejo, nesse sonho, nesse projeto de vida, né? Glória a Deus. Depois vem, Jesus efetua a cura no templo, as curas no templo. Por quê? Porque Jesus, primeiro, ele pontua, fala o que significa o templo, depois ele faz aquilo para o qual o templo foi criado, para a cura. Porque nós fomos criados, nós fomos germinados, gestacionados pelo Senhor e nascemos, né? Porque é a lógica de reino. Eu sempre falo para você que a lógica de reino, ela é contrária a uma lógica humana. Então nós nascemos para viver? Não, isso é o natural. No natural, nós nascemos para viver. Mas no espiritual, nós morremos. Nós morremos para nascer. Então, se no sentido natural nós nascemos para viver, no sentido espiritual nós morremos para viver. Ou seja, a sepultura de Jesus Cristo significa o quê? A sepultura de Jesus Cristo significa exatamente, né, o ventre da Trindade. Nós nascemos no ventre da Trindade, na sua morte. É por isso que se pontua tão fortemente, e a ceia é a simbologia disso, né? Então, alguns até podem dizer e falam, e às vezes a gente fala no sentido assim, porque tá falando e tudo, não está preocupado só com a questão teológica. Mas, na verdade, nós festejamos a morte e não a ressurreição. Por que festejamos a morte? Festejamos a morte porque é na morte que nós nascemos. E se nós nascemos na morte, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, é como se estivesse sendo lavrada a nossa certidão de nascimento eterna. A nossa certidão de eternidade está na ressurreição, primeiro na morte, depois na ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele efetua curas no templo, e a Bíblia fala que ele curou no templo, Mateus é o único que pontua isso. Por quê? Porque ele estava dando sinais, ele estava falando para aqueles que conheciam a Torá, para aqueles que conheciam a tradição rabínica, para todos aqueles que ensinavam, interpretavam a lei de Moisés, né, principalmente o Pentateuco. Então, tudo isso era, na verdade, Jesus mostrando e demonstrando
do que primeiro era Jerusalém, quem era o templo e por que o templo deveria ser revisitado por ele, como ele fez. E depois tem aqui a figueira sem fruto. Então Jesus aqui já começa a traçar uma linha de raciocínio que vai até Mateus 28, sobre o sinal dos tempos, sobre o que significa a nossa vida no sentido de fruto, no sentido de estarmos expressando, né, alinhados no Senhor Jesus, estarmos expressando o que significa essa nova vida. E depois a autoridade de Jesus, claro, Jesus comparando, colocando os fariseus na parede, pressionando os fariseus, os religiosos da época, sobre a autoridade de João. Como eles não conseguiram identificar, responder, explicar de que a autoridade de João vinha da onde, né? Eu também não vou falar. Por quê? Porque ele está querendo dizer que a autoridade é tão somente o resultado, o fruto de uma vida, o fruto de uma composição de vida com Deus e de vida vivida. E é o dom que o Senhor propõe a todos aqueles que vivem conjuntamente naquilo que o Senhor deseja como reino dos céus. E depois a parábola dos dois filhos, que a gente conversou ontem, e o que significa a parábola dos dois filhos, que para um, o pai fala assim, olha, precisa ir trabalhar na vinha. Ele fala que vai, mas não vai. O outro, ele diz, olha, precisa trabalhar na vinha. Ele fala que não vai e vai. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui? Que trabalhar na vinha significa entender de que o reino dos céus precisa de trabalhadores. E agora a gente vai continuar nessa linha de raciocínio, nessa simbologia da vinha. Mateus capítulo 21, versículo 33, que diz assim, atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará parecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mais uma vez, o Senhor está usando como pano de fundo a agricultura, né? A plantação e a colheita, né? A semente e o fruto. Mais uma vez, o Senhor está fazendo com isso e colocando com isso assim, ensinos maravilhosos.
Primeiro, ele fala da vinha aqui, mas ele já havia falado da vinha em Mateus capítulo 20, quando ele fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E aqui em Mateus capítulo 20, ele fala dos trabalhadores da hora undécima. Por quê? Porque os trabalhadores da hora undécima trabalharam só uma hora do período do trabalho daquela época, trabalharam só uma hora, enquanto os outros trabalharam em outros períodos, e alguns até no período integral, às 12 horas do dia, dentro daquela vinha. E aí o Senhor Jesus mostra que o dono da vinha está investindo pesado, porque ele está interessado com essa colheita, ele está interessado com essa plantação. Quem é a vinha? A vinha é o próprio reino dos céus. E se a vinha é o reino dos céus, o dono dessa vinha tem nome, o Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor aqui, nessa parábola do Senhor Jesus, dos lavradores maus, é exatamente a continuação desse trabalho. Por quê? Porque vai chegar um dia que o Senhor vai aferir ou averiguar o que aconteceu com todo esse trabalho e com todo esse investimento. Que, como diz a Bíblia lá no livro de Isaías, é o dia da vingança do Senhor. É o dia da vingança que ele vai se vingar, ele vai ficar bravo. Não, nada disso. Mas é o dia da vingança no sentido de justiça e de juízo. Então, esses trabalhadores da vinha são, em primeiro lugar, o povo de Israel. E o povo de Israel matou os seus profetas. O povo de Israel zombou dos seus profetas. O povo de Israel apedrejou os seus profetas. Ou seja, eles queriam, como dizem hoje, né? Eles queriam matar o mensageiro por causa da mensagem. Mas o dono da mensagem não é o mensageiro. O dono da mensagem é quem elaborou a mensagem. Né? Na verdade, é o remetente. E o remetente dessa mensagem chama Deus. E o povo, por muitas vezes, principalmente os religiosos, por muitas vezes desprezaram, depreciaram, banalizaram a palavra de Deus e os seus mensageiros. Mataram Jeremias, Ezequiel, Isaías. Então, diz a tradição, a história, que Isaías foi cortado ao meio. E o livro de Hebreus, o capítulo 11, fala a respeito disso, né? Eu vou até ler aqui, eu não tinha separado, eu não tinha colocado no computador, mas eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 11, e fala exatamente sobre isso. Sobre o que significa a rejeição da palavra do Senhor, e não apenas a rejeição da palavra, mas o que significa não compreender aquela palavra. E Hebreus capítulo 11 diz assim: aos quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Então, com certeza, aqui o escritor aos Hebreus também se refere a Isaías quando foi cortado ao meio. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Porque a palavra diz em seguida, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ou seja, eles lutaram numa esperança.
Olha só o que o Senhor fala nesse texto sobre Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha que palavra profética, e qual era o nível do caráter espiritual de Moisés, né? Diz aqui, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então é exatamente esse galardão que o Senhor Jesus está pontuando aqui nessa parábola dos trabalhadores da vinha, os lavradores maus. Por quê? Porque haverá sim uma prestação de contas. E nós, servos de Deus, sabemos e precisamos saber que isso é uma realidade. E essa prestação de contas é por quê? É porque o investimento de Deus, toda a obra de redenção humana, a Bíblia fala que ele entregou povos pela nossa vida. O próprio Paulo fala que o Senhor Jesus só chegou até nós porque aqueles que eram os verdadeiros herdeiros rejeitaram. Então esses herdeiros que rejeitaram, que é o povo de Israel, o que aconteceu? A Bíblia diz, eles foram mortos, Paulo fala, como oferta por nós. Então é uma responsabilidade muito grande. Só que, infelizmente, nós como povo de Deus também corremos um risco. Qual é o perigo? O perigo é de exatamente estarmos lendo na cartilha desses religiosos, que Jesus tanto conflitou, enfrentou, confrontou. Por quê? Porque esses religiosos haviam criado vamos chamar assim, um bioma espiritual. Né? Eles criaram um bioma espiritual onde eles se retroalimentavam dessa doutrina, dessa teologia que eles haviam criado. E dentro dessas, agora, 4 paredes, né, que, por exemplo, o Senhor se utiliza, inclusive, principalmente da própria figura do templo, eles criando esse bioma como se fosse um aquário, né? O aquário, quando alguém vai criar peixes e tal, que a pessoa estuda, porque é todo um estudo, né? O aquário, se é de peixe de água salgada, se é peixe de água doce. Então, se é de água salgada, tem que ter uma fração de água salgada naquele lugar, possivelmente até vinda do próprio mar, e leva aquela água ali e passa por todo o sistema. Não pode pôr peixe ainda, porque tem que colocar tudo aquilo que, entre aspas, teria dentro de uma pequena porção do próprio mar, naquele lugar. E aquele lugar, né, ele precisa ficar um tempo ali, como se estivesse sendo curtido, né? E aquele lugar, aos poucos, ele vai se transformando num pequeno bioma, né, num pequeno ecossistema, para que depois, lá na frente, depois de algum tempo, é que se coloca os peixes naquele lugar. E esse aquário, ele passa a ser um bioma, né, uma fração da natureza expressada naquele aquário. Esses fariseus, esses religiosos, fizeram exatamente a mesma coisa. Só que pior. Por quê? Porque chegou um tempo que eles começaram a rejeitar o próprio Deus, o próprio dono da vinha. E quando Jesus chega, como profeta, como mestre, como enviado do Senhor, apostolicamente enviado pelo Senhor, para cumprir toda a palavra, para cumprir com todo o seu chamado, ele foi completamente rejeitado, depreciado, banalizado. E não bastasse tudo isso, ainda mataram ele, que é o filho do dono da vinha, que ele fala que os
trabalhadores malvados, os lavradores malvados, mataram o filho do dono da vinha. Como se o dono da vinha não tivesse poder para vir contra esses lavradores. Então, a palavra do Senhor mostra, e o Senhor nos exorta, para que nós não incorramos no mesmo erro. E é o que está acontecendo. O evangelho, de fato, nem sempre está sendo observado. O evangelho verdadeiro. E evangelho não é só pregar Jesus Cristo. Evangelho é toda a Bíblia. Toda a Bíblia é o evangelho. O caráter cristão, né? A moral que o Senhor pontua tão bem no Antigo Testamento. E essas coisas não passaram. Pelo contrário, se faz necessárias muito mais hoje do que foi no passado. Porque hoje a situação está muito ruim. A gente, quando olha as coisas, os noticiários essa tragédia da pandemia, e que, como dizem os cientistas, possivelmente virão outras pandemias, desculpe falar assim, mas é uma verdade. Por quê? Porque eu estou profetizando mal, a calamidade, a tragédia? Não. Porque a própria ciência mostra qual a razão. A razão é o próprio desequilíbrio desse ecossistema, desse bioma que o Senhor permitiu que fosse estabelecido aqui na Terra, no planeta Terra. Todos os outros planetas estão mortos. Todas as constelações estão escuras, tenebrosamente escuras, por causa do pecado humano. Toda a criação está gemendo, como diz lá em Romanos 8. Mas o Senhor permitiu que fosse criado um bioma. Exatamente aquilo, por isso que eu sempre falo para você que a Jerusalém, ela é o termômetro da humanidade, né? Então, todo esse bioma também está alterado. Haja visto o que está acontecendo aqui no Brasil. Os nossos irmãos lá do norte, do estado do Amazonas e toda a região, estão assim numa dificuldade tremenda, tragédia em cima de tragédia, por causa das cheias. Nunca se teve tanto transbordamento de rios naquela região. Enquanto isso, na nossa região sudeste, centro-oeste, tem partes, porções de terra, né, regiões completamente secas, como jamais houve há muitos anos, está acontecendo por falta de chuva. Então você percebe um desequilíbrio. Desequilíbrio esse que eu estou falando no Brasil, mas desequilíbrio no mundo. Eu acabei de falar de Jerusalém, o que aconteceu, né? Israel, quando pontuou lá que haviam conseguido, né, diminuir a disseminação da pandemia, logo em seguida, praticamente na mesma semana, começou todo esse conflito com grupos paramilitares árabes, grupos muçulmanos. Então, você perceba o quê? Que realmente o nosso planeta está enfermo. Então nós, como servos de Deus, precisamos mais do que nunca expressar aquilo para o qual nós fomos formados, aquilo para o qual o Senhor nos tirou do lamaçal, né? O Senhor nos tirou da lama e nos levou para uma outra condição completamente diferente. Então nós precisamos expressar. E a palavra do Senhor fala que, em primeiro lugar, Ele está atrás dos frutos. Isaías 53 diz assim: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o fruto do seu penoso trabalho? Primeiro, eu sou o próprio fruto. Alguém investiu para que eu conhecesse o Evangelho. Alguém colocou a sua vida, alguém se dispôs a pregar e levar o Evangelho para que eu pudesse ser encontrado e para que eu pudesse
né, me converter ao Senhor Jesus, como eu, como você, como muitos de nós. Agora, eu não apenas sou fruto, mas agora eu preciso dar frutos. Em segundo lugar, a palavra profética dos frutos, a gente percebe nessa parábola que é o seguinte: um reino foi confiado a nós, uma vinha foi confiada a nós. Qual é a expectativa do Senhor da vinha? Que eu crie uma abóboda, né? Como os fariseus e os religiosos e os saduceus e todos naquela época criaram no entorno e também dentro do templo para serem alimentados, para serem os beneficiados de tudo isso, esquecendo dos outros, desprezando o próprio povo, a aflição, o flagelo que o povo vivia. É para isso? É essa a expectativa do Senhor? Eu acho que não. Depois, em terceiro lugar, o problema da igreja hoje é que, eu já falei para você, é que ela tem uma certa semelhança com aquilo que estava acontecendo com o povo no tempo de Jesus. Vive em torno de si, achando que isso é reino. Não, ser reino é estar agindo no templo maior. E o templo maior agora não é de nenhum ministério, mas o templo maior é a própria criação, é o próprio planeta Terra. E você transformar as suas atividades e aquilo que você faz, que creio eu, seja um talento de Deus na tua vida, que creio eu, seja um dom de Deus na tua vida, para que a partir e por causa de você, esse reino seja divulgado. Esse reino seja divulgado como? Porque você é bom de palavra? Porque você é eloquente? Porque você tem uma capacidade da fala, da palavra? Não, mas é porque você vive. É porque você vive esse reino no teu cotidiano. E isso é maravilhoso. E em quinto lugar, somos um grupo que podemos sim entregar os frutos com mais excelência. Então, temos entregado os nossos frutos com certeza, cada um de nós. Mas esse fruto pode ser mais excelente. Esses frutos podem ser mais excelentes. Então, nós precisamos trabalhar essa parábola dos lavradores maus de uma maneira muito saudável. Como? Nos enxergando nessa lavoura, nos enxergando nessa vinha e trabalhando para que o Senhor, quando vier conferir a sua vinha, nos encontrar íntegros, retos, em santidade, em propósitos, não por uma benesse, não por alguma coisa cotidiana, circunstancial, mas alguma coisa que permaneça. Alguma coisa que é celestial. E o que é celestial? É ministrar, é viver a palavra do Senhor através da minha vida. Esse é o maior ministério. Esse é o maior trabalho. Porque não é fácil viver. Não é fácil viver o evangelho no dia a dia, no cotidiano, por uma série de resistências. A Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, para que isso aconteça, é necessário nós nos dedicarmos e nos policiarmos a todo momento. E isso só pode ser feito de maneira saudável, de maneira real, quando eu tenho na minha vida, de maneira intrínseca, na essência, eu carregue o reino dos céus dentro de mim. Então, nós nos propomos como comunidade, como uma igreja sem paredes, nós nos propomos a viver esse evangelho de uma maneira saudável, de uma maneira consistente, de uma maneira profunda, entendendo a palavra de Deus, sabendo o que é jejuar, sabendo o que é orar, sabendo o que é ter a sós com Deus,
a teologia chama de solitude, né? Mas o que significa o nosso a sós com Deus, a nossa devocional, o que significam esses sinais do início, do princípio de algo que o Senhor Jesus chama de princípio das dores. E o que significa? E nós, por que nós estamos aqui exatamente nesse momento crítico, totalmente adverso, totalmente cruel, terrível? É mãe que mata filho, é mãe que o filho morre e a mãe não está nem aí. São coisas que estão acontecendo a todo momento. E eu aqui não estou falando mal de ninguém, eu só estou falando aquilo que acontece. E aí é um profissional de saúde que se corrompe dentro do seu próprio juramento, né, como um profissional de saúde, para se beneficiar. E uma série de coisas. E é um gestor público que, se pudesse vender, mandar vir retirar o nosso rim, ele tiraria o nosso rim. Ah, deixa, só com o rim tá bom. Tira o outro. Eu preciso vender o rim. Porque só falta isso, porque o resto faz. E nós, nesse momento todo, e diante de todo esse ambiente tão trágico, nós vivermos na plenitude do nosso chamado e do porquê nós estamos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos chamados e fomos elevados à condição de filhos. Mas para sermos filhos que andamos conforme nós queremos, não. Mas sermos filhos para andarmos conforme o nosso gabarito, o nosso modelo perfeito e eterno, Jesus Cristo, o primogênito de muitos irmãos, que somos eu e você. A palavra do Senhor em João capítulo 12 diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, é essa honra que nós queremos. É essa honra, essa dignidade diante do Pai que nós queremos viver. Eu sempre falo isso. A imagem do Senhor Jesus indo para a cruz, que na maioria dos filmes, dos quadros, das pinturas, retratam, não é a imagem do Senhor Jesus que eu tenho no meu espírito. Por quê? Ainda que ele estivesse sofrendo, ainda que ele estivesse em extremo flagelo, ainda que ele estivesse com tudo aquilo que ele estava vivendo no seu sofrimento, na sua atitude sacrificial, ele estava em honra, ele estava em dignidade. Que honra é essa? A honra de obedecer ao Pai. Eu falei para você que a doçura da vida é exatamente essa. A felicidade maior é andar a par e passo em obediência àquilo que o Senhor propôs, por sobre a minha vida, por sobre aquilo que eu faço, por sobre a tua vida e por sobre aquilo que você faz. Então nós temos um grande trabalho, uma grande tarefa. Não é fácil, mas o Senhor tem nos dado cada dia a sua honra, a sua dignidade, para nós vivermos exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Né? Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor. É um momento que com certeza foi assim, que retrata muito bem aquilo que nós estamos passando, é a vida de Mordecai e Esther. Esther estava diante de um veredito dos medos e dos persas, que o povo seria destruído. E Mordecai exortou
a sua filha, né? Filha no sentido espiritual, claro. Mordecai era o primo mais velho de Esther. Mas para Mordecai, Esther era filha. E para Esther, o seu verdadeiro pai era Mordecai. Então eu estou falando na filha no sentido espiritual, né? Então Mordecai fala para sua filha Esther: não pense você que porque você está aí, nessa condição de rainha, no bem bom, em outras palavras, não pense que você está no bem bom, que você será livrada se alguma coisa acontecer ao povo de Deus. Agora eu poderia chamar, se alguma coisa acontecer, à vinha do Senhor. E a Esther cai em si e fala para Mordecai para eles todos entrarem em jejum, porque ela entraria diante do rei Assuero. Então, será que não é para isso que nós estamos aqui hoje? Para vivermos, expressarmos esse evangelho? Um evangelho que não é venal, um evangelho que não é circunstancial, um evangelho que não é pequeno, mas que prega um Deus forte e poderoso que fez o céu e a terra. Um evangelho que não é subserviente às condições humanas, à pequenez da nossa geração, mas é um evangelho que é muito além disso, é muito maior do que tudo isso. É o evangelho que retrata ipsis literis o tamanho e a glória do Senhor nosso Jesus. É esse evangelho que precisa ser primeiro incorporado, depois expressado ou expresso, conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar todos os nossos pedidos diante do Senhor. Minha tia Rosária que está aqui, minha tia Alzira, a Eva também. Oi Eva, tudo bem? Tá trabalhando bastante, né Eva? Deus abençoe a Eva, o Carlos, Débora, Cris, Danielzinho, Raquel, Fábio, familiares. Estou sempre orando pela Cristina. Em nome de Jesus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Também os meus tios, avós, os primos, sobrinhos, os netos, o meu sobrinho, né, o Júnior, que fez aniversário nessa semana, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, a Mariquinha que está aqui comigo, a intercessora, também a pastora Mara, todos, o bispo Antônio, familiares, a Amanda, familiares, também os meus pais, o seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadira, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre cada um. Em nome de Jesus, vamos orar, clamar ao Senhor, colocar os nossos pedidos diante do altar do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra exorta, a tua palavra chama a nossa atenção, a tua palavra nos provoca a uma expressão, a uma resposta à tua palavra. Por isso, ó Deus, toca o nosso interior, o nosso coração, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor, nos teus propósitos, nos teus projetos, nos teus planos como reino. E como reino, dentro do reino, o Senhor nos abençoar, o Senhor nos capacitar. Por isso, derrama-te com a tua cura, visita órgãos, ouvidos, coração, olhos, pâncreas, fígado, rins, tireoide. Visita, Senhor, os nervos, os tendões. Derrama-te com a tua cura, com teu fortalecimento, articulações, dores, reumatismo, artrose, artrite. Recebam a vida, recebam a cura. Os nossos irmãos e familiares que ainda estão passando pela pandemia, Senhor, derrama-te com a tua cura, derrama-te com o teu poder, move-te dos céus sobre cada um de nós, sobre os nossos queridos, trazendo a saúde,
trazendo a libertação dessa enfermidade, dessa pandemia, dessa infecção. Vem com o teu poder, move-te dos céus. Também nós te clamamos, ó Deus, pelas famílias que estão enlutadas. Senhor, tem misericórdia, derrama-te sobre cada um com a tua paz, com o teu consolo, com o teu conforto, preenche com a tua alegria, com a tua satisfação e a certeza que nós veremos os nossos queridos. Como diz lá em Tessalonicenses, nós veremos, é a promessa do Senhor. E nós damos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país. Ó Deus, move-te dos céus sobre os nossos queridos irmãos de todo o Brasil, norte, sul, leste, oeste. Essa ameaça de uma possibilidade da terceira onda. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, tem compaixão, perdoa o nosso pecado, liberta-nos da maldição da terra, da destruição, da morte, ó Deus, da rebelião. Senhor, derrama-te, vem com a tua libertação, com a tua cura, perdoa-nos no nosso pecado e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre nós, que nós tenhamos uma sexta-feira maravilhosa, especial, inesquecível, em todas as nossas tarefas, tudo aquilo que nós fizermos, o nosso trabalho. Abençoa a Amanda, a Rosângela, o Manteiga, também a Bruno, o Fábio, a Júlia, a Luquinha, a Márcia, Fabiana, a Renata, o seu pai, também o Vinícius, o Vitor, a Silene, os filhos, ó Deus, o Rogério, presbítera Cíntia, a dona Ana Maria, a Ema e familiares, e essa situação do imóvel, também a dona Tereza, o Ricardo, a Leide, a Brenda, o Breno, Santiago, também os negócios deles, também a Solange, a Belinho, Murilo, Roberta, a Pérola, a Dominique, Lucas, Vanusa, Eduardo, o Enzo, Maria Eduarda, ó Deus, todas essas famílias representadas que eu tenho orado, clamado, vida profissional, vida financeira, abrindo portas, liberando condições de vida, de sucesso, de prosperidade, em meio a tanta adversidade, ó Deus, preserva, cobre com teu sangue, ordena os teus anjos, os familiares da Eva também, o seu trabalho, ó Deus, as suas vendas, as suas prospecções, visitas, as carteiras de clientes, transformando, ó Deus, todas as consultas, concretizando em negócios. Todo negócio que está emperrado, em dificuldade, Senhor, nós colocamos diante do teu altar. Vem com o teu poder, move-te dos céus, traz da tua prosperidade, do teu sucesso, da tua capacidade financeira, material, profissional, de conquistas, de realizações, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém possa te resistir todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Você carrega o amor de Deus. E quem te separará do amor de Deus? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Um beijo para você, fique na paz, sexta-feira maravilhosa. Olha, dá o joinha lá no YouTube, entra no YouTube, nos ajude a divulgar, a crescermos nas redes sociais, já que a rede social é um instrumento de Deus na nossa vida, então vamos usar. Eu estou aprendendo, me desenvolvendo e estou procurando me aprimorar, em nome de Jesus. Também entre no Instagram, entre no Facebook, dê joinha, faça coraçãozinho, enfim, divulgue, fale, vamos orar, vamos clamar. Eu já falei para você, agora eu estou passando da mesma ministração do dia, eu passo em duas etapas. A primeira é estendida, que tem o comprimento, que tem oração, que tem tudo. A segunda é mais curtinha, né, que só tem a parte da palavra. Eu tiro o comprimento do início e tiro a oração do final, tá? Então, aí você vai falar, mas tem duas ministrações no mesmo dia, é que uma é menor e outra é maior. Só para você entender o que eu estou fazendo. Apenas para ficar mais palatável as redes sociais. Um beijo para você, fique na paz, te ame Jesus, não se esqueça, amanhã 10 horas da manhã. Beijo, fica na paz, tchau, tchau.